Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Beleza? Firme e forte? Tudo bem? Moçada, é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Então, cambada, a gente já falou de vírus. Gente, não dá muita bola para minha câmera, não, porque minha câmera está meio louca de vez em quando ela dá um zoom do nada, assim, e volta, tá bom? Então não assusta, não. Galera, é o seguinte, ó. A gente já falou de vírus. A gente já falou de estrutura de vírus. A gente já falou de classificação de vírus. A gente já falou de reprodução de vírus. A gente já falou um monte de coisa. Mas falta, né, a cereja desse bolo todo. Ó o trem que eu falei para vocês. Ó. Eu estou completamente maluco. Né? Aí é o seguinte. A gente tem que falar das viroses, velho. Nossa, tem que falar das viroses, cara. E é um monte de virose. Mas é um monte. Tá? Eu vou ficar 3 aulas falando de doença provocadas por vírus. Falou? Então, nós vamos fazer uma por uma. Tá? Virose 1, virose 2, virose 3. Tá bom? E não se assustem muito em querer guardar muitos detalhes, não. Começa a pegar o espírito da coisa. Normalmente esse tipo de vírus faz o que, normalmente esse tipo de vírus faz o que lá. É por aí que você vai. Falou? Tá certo? Então tá bom. Então vamos lá, né? Bom, cadê? Aqui. Deixa eu ver se isso aqui é o virose 1. Esse aqui é o virose 1. Então vamos lá. Cadê? Aí. Bom, vou tirar minha carinha daqui, senão me atrapalha. E você vai vendo o tiozinho aí. Bom, então vamos lá, galera. Virose. Igual eu falei para vocês, daí um monte de doença para a gente ver. Então a gente vai selecionar as principais. Qual foi o critério que a gente usou? Nós usamos o seguinte critério, galera. Nós vamos trabalhar com as principais viroses coladas nos vestibulares e aquelas que, no entender, né, da ideia coletiva de saúde pública, também são as mais importantes, tá bom? E nem sempre são as mesmas, tá bom? Fora isso, né, nós vamos deixar para a terceira aula as viroses mais recentes. Aí a gente vai falar de ebola, né, que são de todas as recentes epidemias que nós tivemos. SARS, H1N1, ebola, zika, chikungunya, e a gente vai deixar o coronavírus para a gente falar numa aula em particular. Falou, galera? Então vamos lá. Então vamos nessa. Quais são, então, as principais viroses? Tá bem? Galera, o que você vai ter aqui? Você tem 1, 2, 3 slides com um tabelão das principais, é tipo um resumão, das principais viroses que você precisa saber. Isso. Opa, peraí, está faltando um. Aqui. As principais viroses que você precisa saber. Isso aqui levando em consideração material didático, vestibular, etc. e tal. E esse tabelão, cara, eu custei encontrar ele, velho. Eu tinha conhecido esse tabelão aqui quando eu estava fazendo pós-graduação, acredita? E aí eu custei, quando eu comecei a preparar essas aulas no PowerPoint, eu custei encontrá-lo, até que definitivamente eu encontrei e pedi para que eu pudesse usá-lo. O que eu tenho aqui? Tem o mínimo que você precisa saber de cada doença, tá bom? Sarampo, por exemplo, é o nome da doença. A forma de transmissão, né? Contato direto e as gotículas, né? Por secreções nasais. Sintoma, tosse seca, fotofobia, manchas vermelhas na pele, que a gente chama de exantema. E as observações, a gente vai falar se tem vacina, se não tem vacina, se tem tratamento, se não tem tratamento, se requer isolamento, se não requer isolamento, e por aí vai. Falou? Então, de cada uma delas,
Tá bom? E a grande vantagem dessa tabela é para ela ser bastante objetiva. Falou? Eu sei, galera, que é horrível guardar tabela, que é horrível decorar tabela, tá bom? Então, eu peço que vocês tentem conseguir o máximo aí, falou? Mas tentem começar a encontrar padrões. Por exemplo, as viroses que são respiratórias, normalmente são por gotículas que a gente pega, né? Tratamento, nenhuma delas vai ter um tratamento realmente efetivo, né? Não existe medicação que mata vírus, mas existem os tratamentos sintomáticos. Então, você lembrando dos sintomas, você lembra quais são os tratamentos sintomáticos que você precisa, né? As características, né? Os sintomas, né? Obviamente ligado, tem envolvimento de pele, não tem, qual tem envolvimento de pele, qual que não tem envolvimento de pele, qual que tem, entendeu? É por aí, você tem que tentar começar a buscar padrões aqui, tá bom? E, de alguma maneira, guardar qual é o material genético que você vai ter em cada um dos vírus. Você está vendo, ó, sarampo, rubéola, cachumba, a gripe, a poliomielite e a hidrofobia, a raiva, são vírus do tipo RNA. Somente a cachumba é do tipo DNA, dessa primeira tabela. Aí depois você vê herpes, é DNA. Mononucleose, é DNA. Varíola, DNA. Febre amarela, já é RNA. Dengue, já é RNA. Poliomielite, desculpa, papilomavírus, DNA. Hepatite A, RNA, tá? E aqui, terminando o tabelão, a hepatite B, que é DNA, a hepatite C, que é RNA, tá bom? Bom, as principais características, então, de cada uma dessas doenças estão aqui, fechou? Se você souber isso daqui, já está excelente, não está bom, está excelente, tá joia? A única consideração que eu quero entrar aqui, antes de entrar em cada uma delas em particular, é o seguinte, galera. Reparem uma coisinha. Normalmente, os vírus de DNA vírus, eles são vírus mais estáveis, mutam muito menos. Por que eles mutam muito menos? Porque o DNA é uma molécula de fita dupla, complementar uma à outra. Então, para acontecer uma mutação no DNA, no DNA de um vírus, tem que acontecer nos dois filamentos simultaneamente. Senão, a mutação não acontece, ela pode ser corrigida. Tá bom? Agora, já os vírus de RNA são vírus que, como tem o filamento só, o RNA normalmente tem um filamento só, basta acontecer uma mutação naquele filamento para aquele vírus definitivamente se modificar. Tá? Nós estamos aí até com uma suspeita já do corona, que é um vírus que não tem nem 6 meses ainda, tem um pouco, tem 6 meses de existência, e já tem novas linhagens, né? Novas mutações de corona aparecendo novamente. Então, você vê por quê? Porque é um tipo de RNA, falou? Um vírus de RNA. Reparem, galera, ó, sarampo, rubéola, cachumba, as gripes, a poliomielite, a hidrofobia, são sempre moléculas de que uma mutação pode acontecer muito mais fácil. Falou? Bom, agora vamos falar de doença por doença. Então, vamos lá. Dengue primeiro. Oi? Então, lá, o agente etiológico é o vírus da dengue, você vai ver que pouquíssimas vezes você vai ter que guardar o nome do vírus, tá bom? A forma de transmissão, todo mundo sabe, que é através da picada do Aedes aegypti ou do Aedes aegypti. Só que é o seguinte, não esquece que é sempre a fêmea, falou? É sempre a fêmea. Todo mundo sabe disso aqui já, né, galera? Sintomas, dores lombares, não é só lombar não, galera, dor no corpo todo. Dengue joga o cara na cama, tá? O cara fica todo dolorido, articulação dolorida, musculatura dolorida. Já vi dengue derrubar nego bitelo, mano. Tonteiras, né? Desmaios, febre aguda. Isso aqui é um quadro bastante interessante da dengue, tá? Por exemplo, de manhã você não tem nada, de tarde você está com febrão de 39 graus.
Quer dizer, a temperatura sobe de uma maneira muito rápida, tá? A pessoa fica até meio assustada, porque ela não tem nada de manhã e, de repente, está com um baita febrão de noite. Manchas na pele também pode aparecer aqui, mas são mais discretas. Existe uma outra mancha que a gente vai falar da DNA, desculpa, da dengue hemorrágica, mas calma lá. Tratamento. O tratamento consiste apenas na tentativa, né, de remediar os sintomas. O que quer dizer isso? Um tratamento sintomático. Por quê? Porque a maior parte dessas viroses, os sintomas são tão graves ou mais graves que a própria doença. Se você conseguir controlar os sintomas, dá tempo do corpo criar anticorpo contra a doença. Então, essa é a ideia do tratamento sintomático. Ajudar o corpo, né, manter o corpo, preservar o corpo, o organismo, para que ele consiga criar anticorpos contra aquela doença por si só. Falou? A aspirina é contraindicada, né, por interferir na coagulação sanguínea. Bom, agora eu vou começar a falar a respeito desse negócio de sangue. Você lembra que o agente etiológico, o vírus da dengue, ele possui 4 tipos de dengue, né? São 4 sorotipos diferentes. Cada um deles provoca um tipo de dengue diferente da outra. Ela não é diferente da outra, elas são basicamente a mesma coisa, mas provocada por vírus diferentes. Todos esses vírus, né? Se você pegar ele uma vez, nunca mais você pega. Mas você pegar um deles, não te dá imunidade contra os outros 3. Entendeu como é que funciona? Você pegou, por exemplo, a dengue 1, tá? Beleza, dengue 1. Depois você pegou a 3. A imunidade que você conseguiu ter da 1 vai te ajudar na 3? Não, não vai. Não vai. Inclusive, toda vez que você vai pegar a segunda ou a terceira, ou se você tiver muito azar, se ter as 4 dengue, né? Cada vez que você tiver dengue, ela vai ficar mais séria, mais importante, eu já explico por quê. Não esqueçam que existe o dengue tipo 2, né, que é o vírus da dengue tipo 2, que ela é a mais séria das 4, que ela pode provocar hemorragias, rompimentos dos vasos sanguíneos ou alterações na coagulação sanguínea, fazer com que o sangue comece a drenar de dentro do vaso para os tecidos. E aí a formação de manchas na pele, por exemplo, que você consegue ver, que a gente chama de petequias, mas essas hemorragias também podem acontecer nos órgãos. Falou? Não esquece disso não, que dentro dos órgãos a hemorragia também pode acontecer. Só que muita gente acha que só a dengue 2 provoca hemorragia. Muita gente acha que só depois que eu pegar a segunda vez que eu vou ter hemorragia. Não, nem sempre, galera. Se eu pegar a dengue hemorrágica a primeira vez, eu já vou ter hemorragia. Tá bom? É assim, tá bem, galera? A profilaxia, galera, é combater o mosquito. Basicamente é isso. Identificar, tratar e isolar doentes, para que eles não infectem, ele não seja um reservatório de infecção para o mosquito picar ele e depois picar outra pessoa. Então, é importante que você, de alguma maneira, isole aquele indivíduo ali, né? Quando eu falo isolar, não é jogar ele no quintal, não. É ter um cuidado maior com ele, ter cuidado das pessoas que vão. Não vai pegar direto dele, tá, da pessoa. O mosquito tem que fazer essa transição, tá bom? Mas, principalmente, combater o mosquito. E aí, qualquer coisa que você faça no combate ao mosquito, portelinha, usar repelente, usar inseticidas, né, evitar água parada, que todo mundo já está careca de saber sobre dengue. E agora aquilo que eu já falei para vocês, ó, na forma hemorrágica, além dos sintomas acima, né, ocorrem alterações no sistema de coagulação sanguínea e de pequenos vasos podem sangrar e órgãos também. Eu já falei tudo isso. Aqui, né, alguns tipos de mancha. Essa mancha normalmente não é assim, tá? São várias pequenas manchas e não uma manchona desse tamanho, mas eu coloquei aqui só para você ver que ponto pode chegar. O Aedes, que todo mundo sabe como é que é, não esquece que é só a fêmea, tá bom? E aqui os sintomas. A febre, a dor de cabeça, a dor nas articulações, a dor nos olhos. Reparem, galera, que quando eu for falar para vocês de Zika e chikungunya, muitos desses sintomas vão se repetir. E por isso que é muito difícil, às vezes, você fazer o diagnóstico diferencial de qual tipo de doença que você está falando.
A segunda doença que a gente vai falar é a catapora, tá? Quando ela dá em criança, a gente chama de catapora. Esse vírus pode se manifestar na idade adulta, aí a gente deixa de chamar de catapora, a gente chama de varicela, tá bom? O vírus aqui você vai ter que guardar o nome, tá bom? Que é a varicela zoster, tá bem, galera? E ela vai provocar, acredito que alguns de vocês já devem ter tido catapora ou já viram catapora, um monte de manchinha pequenininha pelo corpo todo ou apenas em algumas regiões, tá? Normalmente não costuma perdoar a região da cabeça. A região da cabeça normalmente é a que mais tem. Costas, abdômen também. Coça absurdamente, o prurido é bastante alto, falou? A pessoa fica louca com tanta vontade de coçar. Não deve coçar, porque senão infecciona as feridinhas, tá bom? Essas feridinhas que vão se abrindo, né, pustulosas, elas vão secando depois e a pessoa normalmente consegue controlar sozinha esse tipo de doença, né? Então, o agente etiológico, varicela zoster, a forma de transmissão vias aéreas, né, oral e respiratória, contato pessoal, pessoa a pessoa, contato com objetos contaminados, etc. E tal. Sintomas: lesões de pele, né, que causam ardor e coceira. Tratamento: não possui tratamento. O tratamento ele é sintomático, como a gente já falou, né, para dar tempo do sistema imune conseguir criar anticorpos contra. A profilaxia é uma vacina, tá? Essa vacina, até alguns anos atrás, ela era isolada, depois eu falo uma outra coisinha disso. Você tinha que tomar desde pequeno. Falou? Agora, a outra doença que nós vamos falar, que é o sarampo, né? O agente etiológico é o vírus do sarampo, é um vírus bastante leve, que fica em suspensão no ar, de altíssima capacidade de contaminação, é provavelmente um dos mais fáceis que existem hoje de serem transmitidos, tá? A pessoa que está infectada, ela produz grande quantidade de vírus. O que você vai ter? Você vai ter uma febrinha, tá? Não é uma febrona, assim, tal igual o da dengue, você vai ter uma febre. No outro dia, você acorda com o corpo todo pintado, cara, todo pintadinho, tá bom? Ele tem a vantagem de não coçar tanto, igual no caso da doença anterior. Por outro lado, o sarampo pode levar à morte por complicações pulmonares sérias, muito sérias, tá bom? Forma de transmissão, eu já falei, né? Sintomas: febre alta, mas não é tão alta igual a da dengue, eu já falei para vocês. Tosse seca, o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo, tá bom? É um vermelho bastante intenso, viu, galera? Não é rosa, não, é bem vermelho mesmo, tá bom? A profilaxia, vacinação do indivíduo com a tríplice viral: sarampo, cachumba e rubéola, tudo numa vacina só. Recentemente, eles incorporaram a da catapora também. Falou? Então, hoje em dia, porque antigamente você tinha que tomar da catapora separado da tríplice viral. Hoje em dia, não. A catapora, o vírus da catapora foi colocado junto com essa das três aqui. Então, hoje, na realidade, não é nem a tríplice viral, é a quádrupla viral. Mas, para o vestibular, você vai falar que ainda está separado. Falou? A rubéola, né? Uma outra doença também com manifestação na pele. É uma febre que bem mais discreta que as outras duas anteriores. Manchas rosáceas, tá? Formação de gânglios perto da região do pescoço. É o vírus da rubéola. Gânglios, fica formando aqueles pelotão. Forma de transmissão: vias aéreas, pessoa a pessoa, objetos contaminados, a mesma coisa, aqueles padrões que eu estou falando para vocês. Sintomas: o surgimento dessas manchas. Essas manchas rosáceas, elas são maiores que a do sarampo e são mais altas também, viu, galera? Mas o principal diagnóstico diferencial é a formação desses gânglios na região do pescoço, que são fáceis de serem pegos, encontrados. O tratamento é sintomático. A profilaxia: evitar contágio com pessoas que tenham rubéola, obviamente. Tomar a vacina, tá bom? Agora, o seguinte, galera, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Quando eu peguei rubéola, eu fiquei feliz,
porque eu sabia que é uma doença de boa, tranquila. Eu estava na sexta, sétima série, eu achava que, pô, legal, vou poder faltar a semana inteira de boa da aula, vou passar só em casa coçando agora. E foi isso realmente que aconteceu. Para mim foi tipo uma semana de saco cheio com assistência da mãe. Só que qual que é o problema, galera? Se a rubéola pega ou aparece numa mulher grávida, velho, está feito um grande pepino, mas é um grande pepino. E mulheres que se contaminam com rubéola no terço inicial da gestação, elas podem ter problemas de má formação do feto. Então, a criança pode nascer ou ter aborto, não nascer, portanto, ou ter problemas de visão, ter problema de surdez, ter problema de má formação, tá? É uma doença bastante séria. Então, se você é mulher, você tem que saber se você já teve rubéola ou não, porque às vezes ela é sintomática. Você teve e não sabe. Você não tendo, tome a vacina. Não corra o risco de ficar grávida e pegar uma rubéola no início da gestação. Isso pode trazer problemas muito sérios para o seu filho, tá bom? Volta a gente está falando, mulheres grávidas, o vírus da rubéola em mulheres grávidas é capaz de atravessar a barreira placentária e interferir, infectar o feto, causando cegueira, surdez, má formação, etc. e tal, tudo que a gente já falou. A cachumba que você está vendo aqui, uma edemaciação unilateral ou bilateral da face, né, provocado pelo vírus da cachumba, que vai atacar aqui a região da parótida. Falou, galera? A região da parótida, que é uma glândula salivar que você tem uma de cada lado. Pode dar de um lado só, pode dar dos dois lados, e pode o vírus cair na circulação e atacar, por exemplo, os testículos, provocando morquite, como está escrito aqui, tá bom? Ou pode também ir até para os seios, se for no caso de uma mulher. O tratamento é sintomático, tá? Não é grande coisa, a pessoa, 99% das vezes, se recupera muito tranquilamente da cachumba, é só o desconforto de engolir durante os primeiros períodos, os primeiros dias, mas normalmente não tem problema maior do que isso, não. Tem febre e tal, tudo, mas não é também nada absurdo, tá bom? A profilaxia, tríplice viral também. Então, é sarampo, rubéola, cachumba. E agora, com a quádrupla, colocando também a da catapora. Herpes, que você está vendo aí, provocado, peraí, presta atenção que o herpes simplex, do tipo 1, provoca o herpes labial, o herpes da região da boca. O herpes simplex tipo 2 vai provocar esse transtorno nos órgãos sexuais, né? A forma de transmissão vias aéreas, 90% das pessoas têm herpes, 10% também tem, mas não sabe. Quer dizer, todo mundo tem herpes, galera. Agora, de que maneira que a gente consegue? Estou falando da labial, mas de que maneira que o nosso corpo consegue combater o herpes que é diferente. Tá? 90% das pessoas são completamente assintomáticas, não tem sintoma nenhum, não vai se manifestar, tá? Mas pode passar para outras pessoas. Principalmente, galera, se tiver a lesão, daqueles que são sintomáticos, né? A lesão forma aquelas bolinhas de líquido que estouram e formam uma feridinha. Enquanto está ardendo, enquanto estiver coçando, enquanto estiver com bolinha, com líquido, ela é altamente contagiosa. Depois que já formou feridinha e secou, aí já não é mais contagiosa mais. Falou? A pessoa que normalmente eu tenho, por exemplo, deficiência imunológica contra o herpes. Eu tenho herpes com frequência. Graças a Deus que é só o labial. Mas eu tenho herpes com frequência. Meu organismo não se dá muito bem com isso. Já, por exemplo, eu tenho 2 irmãos que nunca tiveram herpes na vida. E eu tenho uma irmã que também que é igual eu, também ela tem herpes. É só assim, ó. Você comeu uma comida mais forte, tomou muito sol, ficou estressado, passou por um transtorno psicológico muito grande, um estresse, bicho, você provavelmente vai ter herpes. É muito chato esse negócio aqui. Falou, galera? Agora, isso para chegar a atacar alguém, de tomar grandes proporções, é muito raro. O herpes complicado é esse daqui, ó, tá?
que é o herpes genital. Ele pode atacar o corpo do pênis, ele pode atacar a base do pênis, muito difícil atacar a glande, mas também pode. Os lábios, né, ou a região periférica da vagina, também pode apresentar essas bolinhas altamente doloridas, doem muito mais do que na boca, e a forma de infecção é contato sexual, né? A pessoa está com herpes, vai transar e acabar passando isso para o seu parceiro ou para a sua parceira. Então, a forma de transmissão, contato sexual, sintomas, formação de ferimentos na base do pênis, eu falei, tá? Os ferimentos liberam líquido, que eu também já falei. Os principais sintomas são dor, prurido, né, que é coceira, ardor e dificuldade de urinar, somente se pega no meato urinário ou na abertura do canal da uretra. O tratamento aqui, galera, tanto no herpes labial quanto no herpes genital, é o mesmo. É uma substância chamada aciclovir. Você está vendo aqui, ó, aciclovir, tá? E você vai passar uma pomadinha que atrapalha a reprodução do vírus, fazendo com que a recuperação fique mais rápida. Falou? O uso contínuo do aciclovir, sempre que aparecerem as lesões, tendem a espaçar cada vez mais essas lesões. E a profilaxia, né, é a abstinência sexual durante o período que você estiver infectado, né, para não passar para as outras pessoas, e basicamente é isso que você pode fazer. Tá bom? Obviamente, o uso preservativo pode ajudar, mas se o herpes está na base do pênis, principalmente, ou ao redor da vagina, obviamente a camisinha não vai ajudar em nada, tá bom? Só ajuda, o certo, cara, é você não transar. Se está com herpes, você não transa. Ou se o parceiro ou sua parceira está com herpes, não transa, mano, porque isso aqui vai complicar a sua vida pro resto da vida. E aqui uma outra virose também sexual, que é o papiloma vírus, o HPV. Né? Você está vendo aqui uma glande com uma coroa de verrugas ao seu redor. Você está vendo aqui também uma vagina lotada de verrugas, né, provocadas pelo HPV, também ao redor. É muito complicado isso, galera. É muito complicado. Isso aqui tem que ser extração cirúrgica, tem que ser feito por cauterização, tá? Queimar. Essa cauterização pode ser química, pode ser por bisturi eletrônico. É horrível, velho. É horrível. Tá? Sem falar que algumas cepas do HPV podem provocar tudo isso do lado de dentro, principalmente da mulher, principalmente do lado de dentro da vagina, útero, corpo do útero, inclusive podendo levar a câncer. Não esquece que isso aqui tem vacina, falou? Tem vacina, viu, moçada? Inclusive, vocês deveriam tomar ou já ter tomado. A forma de transmissão é o contato sexual, tá? As lesões, igual eu falei para vocês, percussoras de câncer, você está vendo que são essas lesões verrugosas. O tratamento da retirada, já falei. A profilaxia, o uso de preservativos. Claro, bicho, se você tiver coragem de transar com alguém que tem uma verruga no pipi ou na chofatinha dela, pelo amor de Deus, você está maluco, tá? Está maluco. Dá uma olhada muito bem do que você está fazendo. Realização de exames periódicos para saber se você teve contato com o vírus ou não. Valeu? Bom, galera, essa é a nossa primeira parte, falou? Nós temos mais ainda, muito mais para comentar a respeito das nossas viroses, falou? E vamos deixar, então, para a gente fazer os outros comentários na próxima aula. Valeu, galera. Obrigado. Depois eu volto.